Pessoal, Curitiba 1, Vila Nova 1, um jogo de dificuldades para o Curitiba e que, convenhamos, o Curitiba não fez por onde merecer a vitória. Um jogo em que o Vila Nova armou-se para se defender e jogar no erro do Curitiba. E naturalmente, né, um time instável como o Curitiba acaba sempre abrindo brechas, cometendo erros e abrindo possibilidades para o adversário. É bom lembrar que depois do gol do Henrique Almeida, o Vila Nova ainda teve 3 chances, 2 defendidas pelo Pedro Morisco e depois um gol impedido do Jean Christian. Ali foi o momento ruim do Curitiba no jogo, que se estendeu durante o segundo tempo. Mas antes, primeiro tempo, 2 linhas muito próximas do Vila Nova que impediram, por exemplo, o Friso de jogar. Não conseguiram o Morelli e o Sebastião Gomes, que gostam de fazer essa infiltração, eles não conseguiram fazer. E como o bloco era muito bem desenhado pelo Luizinho Lopes, o Vila Nova ele também impedia muito do jogo de lado. O Gelado ficou preso na marcação, o Natanael só ia até a intermediária, e aí como o Robson fechava também para o meio, o que acontecia? Era muita gente centralizada e pouca gente para dar amplitude para o jogo. Curitiba ficou mais marcável, conseguiu levar perigo em arremates de média distância, mas era insuficiente para sair em vantagem. E aí ainda saiu em desvantagem, né? Depois das saídas do Brandão e do Gelado para as entradas do Figueiredo e do Jamerson, imagino eu a ideia do Fábio Matias era dar um pouco mais de amplitude para o time, mas isso acabou nem acontecendo porque com 1 minuto o Henrique Almeida fez o gol. E aí como fica para a equipe do Curitiba? O Curitiba sente o gol, perde chances, dá chances para a equipe do Vila Nova, e a partir daí foi um sofrimento danado até os 48 do segundo tempo, quando a arbitragem de vídeo apontou um pênalti do Ralf numa cabeçada do Matheus Bianchi. O Fábio Matias ele incorreu no mesmo erro do jogo do Amazonas. Começou a botar atacante em cima de atacante. Colocou o Figueiredo, colocou o Pomba, colocou o Damião, colocou o Bianchi de centroavante. E aí, com tanta gente assim, era para, em tese, o Curitiba ter um pouco mais de presença ofensiva. Mas o Curitiba tem um negócio que eu particularmente não entendo. Quando o Curitiba tem um centroavante, no primeiro tempo o Brandão, no segundo tempo, a partir dos 32, o Damião, o Curitiba não joga para o centroavante. Mas daí, quando o Curitiba não tem o centroavante, como foi quando entrou o Figueiredo, aí começou a jogar bola na área toda vez. Jamerson cruzou, Natanael cruzou, Robson cruzou, Figueiredo cruzou e não tinha ninguém para conferir no meio da área, nem o Brandão, que tinha saído, e nem o Damião, que não tinha entrado. Quando entra o Damião, o Curitiba já está no modo desespero. E aí começou aquela loucura de sobe, cruza, chuta, tenta, muitos erros. Curitiba tecnicamente errou muito. Jogadores como Matheus Friso, como Morelli, o próprio Sebastião Gomes, tecnicamente muito abaixo do que já produziram. O Brandão passou necessidade no primeiro tempo, que a bola não chegava nele. E o Damião, no segundo tempo, estava mais ali para tentar uma jogada de pivô até mesmo, porque quando entrou, Bianchi virou mesmo o centroavante do Curitiba. Isso mostra claramente a carência do elenco alviverde. Empate conseguido com o Robson, que jogou no estilo Robson, né? O Robson correu muito, lutou muito, tentou, buscou jogadas, criou possibilidades, errou, né? Porque ele também tem essa questão técnica, mas no final ele teve a panca de chegar e cobrar o pênalti, né? Porque o Curitiba estava pressionado, vinha de derrota, a torcida vaiando, um lance desse, bate um pênalti e erra, isso aqui ia virar uma crise danada, que já basta a crise instalada dentro dos bastidores do Curitiba. Mesmo assim, a torcida vaiou, e vaiou com razão, porque o Curitiba realmente não jogou bem. E a gente ouviu aqui gritos reclamando da diretoria, no caso da diretoria de futebol, e pedindo a volta do Aleph Manga. A atitude do advogado do Aleph Manga colocou no prato, né, colocou na bandeja do Curitiba um assunto que ainda não era para agora. Né? O Manga ainda tem mais um mês, pelo menos, de suspensão para daí sim voltar ao futebol. Se ele vai ficar ou não vai ficar, hoje é impossível dizer. Mas o certo é que essa situação deveria ter sido melhor gerida lá desde o começo. Depois, quando chegou o Autuori. Depois, quando chegou o William Thomas. E agora, com essa atitude tresloucada ou de caso muito pensado do advogado do Aleph Manga.
A próxima semana vai ser decisiva. Vamos ver se vai haver uma queda de braço com o vencedor ou se vamos ter uma queda de braço com um vencedor que será enfraquecido, ou se a pizza vai entrar no forno e tudo segue como normal no Curitiba. Um abraço.